Fala, meus amores! Tudo bem com vocês? Bem, voltamos para mais uma videoaula e nós vamos ter aula de História na página 27. Na nossa última aula de História, nós falamos sobre os telefones, eu mostrei a evolução para vocês, mostrei alguns celulares e hoje nós vamos falar sobre a televisão. Eu vou começar lendo o textinho da página 27 e preciso que vocês me acompanhem, tá bom? Vamos lá, olhando para o livro. Alguns meios de comunicação envolvem muitas pessoas ao mesmo tempo. Por isso, são chamados de meio de comunicação de massa. A televisão é um exemplo, ou seja, envolve muitas pessoas, não só as que aparecem na televisão, envolve toda uma programação por trás, toda uma equipe, tá bom? De filmagem, de edição, tudo isso. Atualmente, é um meio de comunicação popular. Está presente em quase todos os lares nos diferentes continentes. A televisão traz aos seus telespectadores, por meio de imagens e sons, informações do mundo todo, anuncia produtos, apresenta os acontecimentos políticos e os conflitos entre os povos, mostra inúmeros programas informativos, infantis, políticos, de lazer, de turismo, científico e tantos outros. Então, a televisão ela tá aí para nos trazer diversos tipos de informações. Algumas programações são mais políticas, para trazer informação sobre política ou sobre os acontecimentos do dia a dia. Outras são só de entretenimento, como novelas. E nós temos muitos canais também. Alguns canais também são bem educativos, falam sobre história, sobre ciências. É bem bacana, tem vários tipos de programações, tá bom? É um veículo de influência nos mais distantes locais do globo, pois atinge diversos tipos de pessoas ao mesmo tempo. A TV é formadora de opinião em situações do cotidiano, como a moda, os costumes e o modo de viver das pessoas. Mas nem sempre foi assim. No início, a TV era um objeto de luxo que só pessoas com alto poder aquisitivo podiam comprar. Ou seja, só pessoas que tivessem uma condição financeira muito boa podiam comprar. Hoje em dia, ela já não é um objeto tão caro. Muitas vezes, ela é até mais barata do que celulares. Por exemplo, se for um celular mais moderno, mais cheio de coisas, tem televisões que são bem mais baratas que celulares. Por exemplo, aqui em casa a gente consegue ter mais de uma. Provavelmente na casa de vocês também tem. Ou não, mas muitos lares possuem mais de uma televisão hoje em dia. E antigamente, a casa que conseguisse ter uma televisão era de alguém muito rico. Meu pai conta que quando ele era mais novo e a televisão estava surgindo, tinha um conhecido deles que tinha uma televisão, que é até mãe de uma amiga minha. E eles iam para casa dessa pessoa para assistir televisão. Ela chamava os amigos assim, todo mundo se reunia lá para ver televisão. Imagina, gente, se tivesse que marcar uma reunião quando quisesse ver televisão. A televisão pode ser considerada um invento recente. Diversos pesquisadores trabalharam durante anos para desenvolver a tecnologia que possibilitou a transmissão de imagens. As primeiras transmissões experimentais ocorreram em meados de 1920. Então, olha só, nem faz tanto tempo assim, né? Não é uma coisa bem antiga. No Brasil, o primeiro programa experimental foi transmitido pela antiga TV Tupi, na década de 1950. Vamos, então, para a página 28. Quero que vocês pensem sobre essas perguntinhas aí, ó. Qual é o tipo de programa de TV que você prefere? Qual é o tipo de programa que você costuma assistir mais? O que você mais gosta? Por que você prefere esse programa? Eu, por exemplo, é muito raro eu assistir televisão. Eu tenho uma televisão aqui no quarto, mas é muito raro, né? Antes, então, era muito raro eu ter tempo de parar para assistir televisão. E hoje em dia, eu acabei não pegando esse costume. Mas eu paro para ver série. Meu tipo de programação preferido é série. É o que eu paro para assistir. Ou um filme, mas eu não consigo acompanhar muitos programas que tenham vários episódios, assim, não. A não ser a série. Então, é o meu tipo de programa preferido. Aí tá pedindo pra conversar com os colegas do professor. Eu acabei de falar o meu tipo. Infelizmente, não vai dar pra conversar com os colegas. Mas conversa com a sua família. Procura saber seu pai, sua mãe, irmão, irmã. Quem tiver aí no seu ciclo de ficar em casa aí. Procura saber quais canais que eles preferem assistir. Quais programas desses canais, quais tipos de programa, tá bom? Algum programa foi preferido pelos colegas ou pelas pessoas da sua casa que você não conhece? Pensa aí, cria uma dúvida, pergunta como que é, se é interessante, tá bom? Aqui embaixo está pedindo uma pesquisa
onde vocês iriam relatar diferenças entre os que vocês escolheram, que seus amigos escolheram e fariam essas diferenças. Como não vai ser possível, depois que vocês conversarem com os familiares, pai, mãe, irmãos, escreva aqui embaixo pra mim quais tipos de programas que eles escolheram. Aí você pode colocar assim: pai, prefere tal coisa, por isso, isso e isso. Irmão, prefere tal coisa, por isso, isso e isso. É um programa de animação. Mãe, prefere jornal, por isso, isso e isso. Tá bom? Coloca especificadinho aqui na página 28. Na página 29 tá assim: os tipos de TV. Esse quadrinho aqui, acompanha a leitura comigo, tá bom? Quando se fala em televisão, pode-se entender todo tipo de transmissão de imagens videográficas, ou seja, que mostram ali a imagem através de um vídeo. Em linhas gerais, existem 3 tipos de televisão: aberta, por assinatura, ou comunitária. A TV aberta é mais utilizada pelo público, é a que vemos em quase todas as casas dos brasileiros. Por exemplo, Globo, SBT, Record, essas televisões que não precisam ser assinadas, que vão direto para nossa antena, bota a antena e todas as casas podem ter acesso. A TV por assinatura atinge um público mais exigente, seletivo, que tem condições de pagar uma mensalidade para assistir a uma programação exclusiva e variada, como por exemplo a Sky, que é uma TV por assinatura. A gente assina o pacote que nos dá direito de ver a programação dela, tá bom? As TVs comunitárias começaram a surgir no Brasil a partir da década de 1980, mas são poucas. Esse tipo de TV permite que o cidadão comum e as entidades da sociedade civil, como sindicatos, ONGs, institutos e associações, ocupem o espaço televisível para expressarem suas ideias e opiniões. Então vamos lá. Sociedade civil. Sindicatos, o que é sindicatos? O mais comum, por exemplo, existe um grupo de trabalhadores. No nosso caso, professores. Existe um grupo de professores que criam um sindicato e aí as pessoas podem se associar a esse sindicato, fazer parte desse sindicato. E o sindicato cuida do interesse desses trabalhadores. O sindicato do professor cuida do interesse dos professores. Um sindicato dos médicos cuida do interesse dos médicos como profissionais, tá bom? Por exemplo, a partir de amanhã a gente decidiu que todos os médicos vão ter que trabalhar todo final de semana. Aí o sindicato vai falar assim: calma aí, não é bem assim, né? E o interesse dos meus médicos, que também precisam viajar, que também precisam ter seu momento de lazer. Então o sindicato é para isso, e nesses canais eles conseguem expor muito das opiniões deles, tá? A ONG também. A ONG são organizações não governamentais, ou seja, elas não fazem parte do governo, elas não têm um fundo financeiro diretamente do governo. Elas são criadas e muitas vezes por doações, por projetos. Existem ONGs que fazem muitas coisas, muitos produtos e vendem para se sustentar, tá bom? E institutos e associações também é bem similar ao que a gente aprendeu sobre sindicatos. São institutos, são associações que defendem alguma causa, ok? Muitos problemas sociais são apresentados nesse espaço público e os programas atendem a comunidade onde elas funcionam, buscando dar voz às pessoas carentes, aos desempregados, às associações, às ONGs e etc. Eu pesquisei aqui, gente, eu não conhecia nenhuma TV comunitária, para ser bem sincera. E aí eu vi que aqui existe, ó, a TV Carioca, no Rio de Janeiro, é uma TV comunitária. E o Canal Comunitário de São Paulo, por exemplo, são tipos de televisões que eles têm aí. E geralmente quem patrocina esses canais, que eu achei aqui, é a NET, tá bom? Aqui no final da página 29 e no início da página 31, teria uma proposta para ser feito uma atividade em sala, tá? Uma brincadeira em sala. Como não vai ter como acontecer, o que eu quero que vocês façam? Escrevam neste quadro o nome de todos os participantes do programa e as tarefas que cada um vai desempenhar. Apresentador, redator, ilustrador, revisor. Vocês vão fingir que vão criar um programa de televisão. E aí vocês vão pesquisar o que
quais profissionais trabalham para que isso aconteça. Eu preciso de um apresentador, eu preciso de um redator que vai criar o texto, eu preciso de alguém que vai fazer as edições, tá bom? E aí vocês vão fingir, vão pensar como seria criar esse programa e vão botar o nome das pessoas da sala e o que elas fariam. Alguém da sala, não bota o seu, vamos brincar assim? Pensa na característica dos amigos, pra gente se sentir mais pertinho deles de novo. A gente vai lembrar dos amiguinhos com carinho. Vai pensar, cara, eu acho que fulano vai gostar de fazer isso. Ah, eu acho que esse cano se daria muito bem fazendo isso. Ah, tem aquele amigo que desenha muito, hein? Acho que ele podia cuidar da parte do desenho. Tá bom? Então pensa nos amigos, o que é que eles fariam? Coloca o nome deles aqui e do outro lado qual função que ele teria no seu programa de televisão. Pra gente não se estender muito, por hoje vai ser só isso, tá bom? Beijinho, até a próxima videoaula, saudade de todos vocês.